Revista Espírita. Segundo ano, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Agosto de 1859. O Guia da Senhora Mali. Sociedade, 8 de julho de 1859. 1. Evocação do Guia da Senhora Mali. Resposta: eu venho, isso me é fácil. 2. Sob qual nome quereis que vos designemos? Resposta: como quiserdes, por aquele sob o qual vós já me conhecieis. 3. Que motivo vos ligou a Senhora Mali e as suas filhas? Resposta: primeiro, um antigo relacionamento, e uma amizade, uma simpatia que Deus sempre protege. 4. Diz-se que foi a sonâmbula, senhora de Dupuy, que vos deu a Senhora Mali, isso é verdade? Resposta: foi ela quem lhe disse que eu estava perto dela. 5. É que dependeis dessa sonâmbula? Resposta: não. 6. Ela poderia vos retirar de perto dessa senhora? Resposta: não. 7. Se essa sonâmbula viesse a morrer, isso teria sobre vós uma influência qualquer? Resposta: nenhuma. 8. Faz muito tempo que vosso corpo morreu? Resposta: sim, vários anos. 9. Que eres em vossa vida? Resposta: criança morta aos 8 anos. 10. Sois feliz ou infeliz como espírito? Resposta: feliz. Não tenho nenhuma inquietação pessoal, não sofro senão pelos outros, em verdade, que sofro muito por eles. 11. Fostes vós quem apareceu, na escada, a Senhora Mali sob a forma de um jovem que ela tomou por um ladrão? Resposta: não, era um companheiro. 12. E uma outra vez, sob a forma de um cadáver? Isso poderia impressioná-la lastimosamente, foi uma má peça que não anuncia benevolência. Resposta: longe disso em muitos casos, mas aqui era para dar, a Senhora Mali, pensamentos mais corajosos, o que tem um cadáver de apavorante? 13. Tendes, pois, o poder de tornar-vos visível à vontade. Resposta: sim, mas disse-vos que esse não era eu. 14. Éreis igualmente estranho às manifestações materiais que se produziram em sua casa. Resposta: perdão. Isso sim, foi isso que me impus para ela, como trabalho material, mas realizei-lhe um trabalho bem mais útil e bem mais sério. 15. Podeis tornar-vos visível a todo mundo. Resposta: sim. 16. Poderíeis tornar-vos visível aqui, para um de nós? Resposta: sim, pedi a Deus para que assim possa, só eu o posso, mas não ouso fazê-lo. 17. Se não quereis tornar-vos visível, poderíeis ao menos fazer-nos uma manifestação, para trazer, por exemplo, alguma coisa sobre a mesa? Resposta: certamente, mas para o que de bom? Junto dela testemunho a minha presença por esse meio, mas junto a vós é inútil, uma vez que conversamos juntos. 18. O obstáculo não seria faltar-vos aqui o médium necessário para produzir essas manifestações? Resposta: não, esse é um obstáculo fraco. Não vedes, frequentemente, manifestações súbitas a pessoas que não são de modo algum médiums? 19. Todo o mundo, pois, está apto a ter manifestações espontâneas? Resposta: uma vez que, em sendo homem, se é médium. 20. O espírito não encontra, entretanto, na organização de certas pessoas, uma facilidade maior para se comunicar? Resposta: sim, mas eu vos digo, e deveríeis sabê-lo, os espíritos são poderosos por si mesmos, o médium não é nada. Não tendes a escrita direta, e para isso é necessário um médium?
Não, da fé somente um ardente desejo, e, frequentemente ainda, isso se produz com o desconhecimento dos homens, quer dizer, sem fé e sem desejo. 21. Pensais que as manifestações, tais como a escrita direta, por exemplo, se tornarão mais comuns do que o são hoje? Resposta: certamente, como entendeis, pois, a divulgação do Espiritismo. 22. Podeis nos explicar o que a jovem da senhora Mali recebia em sua mão e comia durante a sua doença? Resposta: maná, uma substância formada por nós, que encerra o princípio contido no maná comum e a doçura de um doce. 23. Essa substância é formada com a mesma matéria das vestimentas e outros objetos que os espíritos produzem por sua vontade e pela ação que têm sobre a matéria? Resposta: sim, mas os elementos são muito diferentes, as partes que formam meu maná não são as mesmas das que tomo para formar a madeiras ou uma vestimenta. 24. A São Luís. O elemento tomado pelo espírito, para formar o seu maná, é diferente daquele que tomou para formar outra coisa? Sempre nos foi dito que não há senão um elemento primitivo universal, do qual os diferentes corpos não são senão modificações. Resposta: sim, quer dizer que esse mesmo elemento primitivo esparso no espaço, aqui sob uma forma, e ali sob uma outra, isso é o que ele quer dizer, ele toma seu maná de uma parte desse elemento, que crê diferente, mas que é bem sempre o mesmo. 25. A ação magnética pela qual se dá a uma substância, a água, por exemplo, propriedades especiais, tem relação com a do espírito que cria uma substância? Resposta: o magnetizador não desdobra absolutamente senão a vontade, é um espírito que o ajuda, que se encarrega de preparar e de concentrar o remédio. 26. Ao guia. Reportamos no tempo fatos curiosos de manifestações da parte de um espírito que designamos sob o nome de Follet de Bayonne. Conheceis esse espírito? Resposta: não particularmente, mas segui o que fizestes com ele, e foi somente assim que o conheci de início. 27. É um espírito de uma ordem inferior. Resposta: inferior quer dizer mal? Não. Quer dizer simplesmente, não inteiramente bom, pouco avançado? Sim. 28. Agradecemos-vos por consentir vir e pelas explicações que nos destes. Resposta: ao vosso serviço. Nota: esta comunicação nos oferece um complemento ao que dissemos nos 2 artigos precedentes, sobre a formação de certos corpos pelos espíritos. A substância dada à criança, durante sua enfermidade, evidentemente, era uma substância preparada por eles e que teve por efeito dar-lhe a saúde. Onde auriram eles os princípios? No elemento universal transformado para uso proposto. O fenômeno tão estranho de propriedades transmitidas pela ação magnética, problema até o momento inexplicado, e sobre o qual se alegraram tantos incrédulos, encontra-se agora resolvido. Sabemos, com efeito, que não são apenas os espíritos dos mortos que agem, mas que os dos vivos também têm sua parte de ação no mundo invisível. O homem com a tabaqueira disso nos forneceu a prova. O que há de espantoso, pois, em que a vontade de uma pessoa agindo pelo bem possa operar uma transformação na matéria primitiva, e dar-lhe propriedades determinadas. Está aí, em nosso entender, a chave de muitos dos efeitos pretendidos sobrenaturais, e dos quais teremos ocasião de falar. Foi assim que, pela observação, chegamos a nos dar conta das coisas, deixando-lhes a parte da realidade do maravilhoso. Mas quem diz que essa teoria seja verdadeira? Seja, ela tem pelo menos o mérito de ser racional e perfeitamente de acordo com os fatos observados,
Se algum cérebro humano dela encontre uma que julgue mais lógica do que a dada pelos espíritos, serão comparadas, talvez, um dia, ficaremos contentes por termos aberto o caminho do estudo raciocinado do Espiritismo. Gostaria muito, disse-nos um dia uma pessoa, ter assim um espírito servidor às minhas ordens, sob a condição de suportar algumas pequenas travessuras de sua parte. É uma satisfação da qual a gente goza, frequentemente, sem dela suspeitar, porque todos os espíritos que nos assistem não se manifestam de um modo ostensivo, mas não estão menos ao nosso lado, e sua influência, por ser oculta, não é menos real.